mais organizada para que possa ser analisado, para que a gente possa utilizar esses dados para poder identificar pontos de melhoria, pontos de fragilidade que a gente tem, para a gente poder fazer intervenção. Então, quer dizer que tudo que vocês fizerem relacionado à sepsia, a choque séptico, tem que estar registrado agora no protocolo, que está lá na aba avaliações, tá? Eu fiz até um videozinho mostrando onde que ele estava, então toda vez que a gente dispara o protocolo, a gente vai lá e a gente vai ter que usar o HTML5, tá? Que é ele quem tem esse modelo já inserido, né? O casinho antigo a gente não consegue mais colocar modelos, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder começar. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Dá para ver sim, professora, dá para ver. Dá para ver, Tati. Certo. Obrigada. Então, vamos começar aqui. Vejam, proposta de protocolo de choque pediatria, né, voltado para a parte infecciosa, séptico. Foi feito um grupo que a gente se reuniu para poder discutir algumas dúvidas que nós tínhamos, coisas que não são consenso, e como diz André Herreri, a gente arbitrar algumas situações que não são claras na literatura, para o que a gente acredita ser o melhor da oferta assistencial no Primavera. Então, participou desse protocolo o André Herreria, o Túlio, do Pronto-Socorro Túlio Rodrigues, o Renato, a Verônica e a Raquel, a Natasha estava participando, a Mari da fisioterapia, a Ravena da farmácia, então, a Tati do laboratório. Então, assim, a gente fez a equipe multi se integrar nesse protocolo para que ele fosse construído. Então, eu vou discutir um pouquinho sobre o racional dele para ir apresentando aos pouquinhos, tá? Qualquer coisa podem me sinalizar que eu paro e a gente discute, tá? Então, qual foi o objetivo desse protocolo, né? Garantir o atendimento assistencial pautado em evidências científicas, né, para diminuir a nossa mortalidade, definir choque através de sinais clínicos de disfunção cardiovascular, para a gente não perder tempo, mas também utilizar sinais clínicos laboratoriais para os quadros de sepse grave. E iniciar as medidas terapêuticas, como antibiótico, reposição volêmica, já na primeira hora de atendimento, e coletar os exames que pudessem nos ajudar na identificação do agente etiológico, e com isso a gente poder fazer um planejamento, né, de duração de tratamento, de tempo de permanência desse paciente com o uso de antibiótico terapia. Acho que eu vou ter que passar por aqui. Então, começar só a falar, né, sobre essas discussões relacionadas à sepse, não especificamente choque séptico, mas sepse, né, que antecede um pouco antes. Começou com o trabalho do Carcillo em 2002, mas por exemplo, o ILA, o Instituto Latino-Americano de Sepse, ele só foi realmente construído em 2004. Para que começasse a se pensar sobre essas definições. Anteriormente, a gente utilizava alguns parâmetros que eram relacionados ao PAUS, né, com a nossa prática clínica e o que a gente identificava. Então, foram feitas várias revisões, né, e essas revisões sempre eram pautadas em artigos, em trabalhos, né, com meta-análise em adulto. Tudo que envolvia criança ainda estava muito incipiente, a gente não tinha literatura robusta do ponto de vista pediátrico para embasar determinadas condutas. Então, a gente ia trabalhando mais com as questões de adulto e transpondo para a parte da pediatria, né? Então, em 2016, nós já tivemos 10 centros no Brasil e na Argentina, e em 2020 foi a última recomendação do ILA em relação a sepse e choque séptico, tá? Mas vejam, mesmo tendo aí um período grande, né, de 2004 até agora, ainda não há uma definição clara sobre esses termos, né, em relação à sepse, em relação a como que a gente analisa essas populações. Por quê? Exatamente por a definição ainda não estar clara, a gente acaba não tendo como comparar trabalhos que apresentam informações diferentes, grupos diferentes analisados, né? Então, ele não tem irregularidade da gravidade dos pacientes que são assistidos. Mas uma coisa é clara,
quanto mais a gente direciona esse atendimento para uma equipe assistencial treinada no atendimento daquele paciente, que utiliza protocolos direcionados para aquele paciente, né, no caso pediátrico, maior sobrevida desse paciente. Então, aqui, por exemplo, é um trabalho que mostrou que quando esses pacientes são assistidos em hospital pediátrico, a mortalidade é de 7,5%, e quando ele é assistido em hospital geral, chega em torno de 10,9%. Isso também se correlaciona em relação ao risco de mortalidade mesmo, não só da sepse, como do choque séptico, mostrando que, assim, independente dessa definição ainda não está clara, quando nós treinamos a nossa equipe na identificação de sinais de gravidade e nós temos protocolos mais organizados, a gente melhora a sobrevida do nosso paciente e assistência de qualidade. Então, esse foi um trabalho publicado pelo ILA em 2020, que na verdade é uma meta-análise de 16 anos, onde ela observa, assim, a busca pela definição do termo sepse e dos riscos relacionados à sepse. Ele chega à conclusão que ainda não dá para concluir, que a gente precisa de mais progresso na definição desses termos. E aí eu vou explicar mais ou menos por que o nosso protocolo é choque séptico. Por que o nosso protocolo não está escrito sepse em pediatria, mas sim choque em pediatria, choque séptico, tá? Então, tudo que diz respeito à sepse está falando de um quadro infeccioso, né? Um quadro infeccioso capaz de provocar uma síndrome clínica nesse paciente. Quando a gente fala de uma infecção, ela pode ser suspeita ou ela pode ser confirmada. A confirmação, ela envolve a identificação de um agente etiológico correlacionado com a clínica. Então, nem sempre a gente tem a confirmação. Geralmente, a gente tem uma presunção, uma alta suspeita de que aquilo seja uma infecção bacteriana, né? E aí a gente utiliza a febre como um parâmetro de inflamação relacionada a alguma agressão que esse corpo está sofrendo. Mas como a gente já falou em aulas anteriores, a febre isoladamente não está me sinalizando sobre quem é o agente, quem é o responsável pelo processo inflamatório a que ela representa. Então, lembrem-se que toda situação de estresse, a primeira coisa que vai acontecer é o nosso corpo tentar mandar os nossos soldadinhos ali que estão na frente, né? Vão ser nossos cabos de guerra. Então, vão os neutrófilos ali na frente, são os primeiros a atuar, e eles estão no endotélio, né, da nossa veia. Então, eles saem, eles migram para tentar combater. E nesse combate, a produção de citocinas inflamatórias, que elas podem sinalizar um processo inflamatório mais intenso, né, conforme a gente avalia essas substâncias que são produzidas, mas não estamos chegando em quem é o responsável pelo quadro. Não estamos falando quem é o agente que está estimulando esse processo inflamatório. Então, a gente entra numa situação um pouco difícil, a gente tem que descascar esse abacaxi, né? É infecção ou não é, né? Então, a infecção, ela pode não estar sendo confirmada, e geralmente ela não será. Geralmente a gente vai ter um grau de suspeição. Então, quando é que a gente vai pensar que há um quadro infeccioso, né? Associado à elevação da temperatura e aos sinais clínicos. A recomendação do ILA é que se utilize o hemograma para poder pensar na possibilidade de um quadro infeccioso associado, né? Mas eu volto a dizer, nenhum deles, não há nenhum sinal que seja único para definir que há um quadro infeccioso bacteriano. Não existe um único sinal, né? Principalmente quando a gente está na fase inicial. Então, esses sinais clínicos que a gente vai utilizar dizem respeito ao nosso famoso ABCDE do atendimento do paciente crítico, que dizem respeito aos sinais vitais, tá? Então, quando a gente fala de sinais vitais em pediatria, a gente entra em outro balaio de gato, porque varia muito conforme a idade desse indivíduo. Então, os trabalhos procuram dividir em faixas etárias, quase como se a gente estivesse falando de as crianças quando estão na escola, né? Então, é uma forma da gente tentar classificá-los em grupos maiores, né? Para poder ajudar na separação das diferenças entre esses grupos, né? Então, aqui vejam que a gente vai utilizar os recém-natos, né? Que vão ser
abaixo de 1 mês, os lactentes entre 1 mês e 1 ano, pré-escolares de 1 a 5, entrou na alfabetização de 5 a 12, ele vai ser escolar, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de 12 a 18, vai ser considerado adolescente, tá? Então, primeira coisa, a gente já sabe que os sinais vitais variam conforme a faixa etária, né? A segunda coisa, né, que a gente precisa saber, se é relacionada à infecção a um quadro de inflamação, que vai ser expresso através da febre, o que seria febre para esses pacientes? Quando é que a gente vai utilizar o parâmetro do ILA, que é 38,5, para poder se definir que há uma febre? Então, essa é uma fragilidade do protocolo do ILA, né? Quando ele faz uma tradução de uma verificação de temperatura para medidas distintas. Quer dizer, quando ele pega a verificação de trabalhos americanos, ele está falando de verificação em temperatura retal, temperatura central. Ele não está falando de temperatura axilar, que sofre uma variação muito grande com a temperatura do ambiente, e a técnica interfere muito. Então, isso foi estudado por muita gente, né? O Abner e o Wang, em 2009, eles estudaram para ver qual era a correlação da temperatura axilar com a temperatura central, e eles viram que, na verdade, para a gente definir febre, na temperatura axilar, que envolve 2 a 3 minutos, né, na região cubital, na região aqui de prega, bem próximo da axilar, vai ser considerado 37,5, tá? Esses trabalhos já foram respaldados e já são utilizados no Brasil como febre, sendo 37,5. E isso eu vou falar muito enfática, porque os trabalhos do Reino Unido e esses trabalhos publicados já aqui no Brasil reforçam que essa identificação de temperatura axilar é 37,5. Acho que apenas o Instituto da Criança ainda está utilizando 37,8 pela última a publicação que estava online. Não sei se lá dentro eles têm mantido 37,8, mas a verificação correta é 37,5 na nossa forma de verificação. Consequentemente, febre, para ser inserido no protocolo de sepse, a gente vai baixar esse patamar e não vai ser 38,5, a gente vai usar 37,5, tá? Então, tem que ter alteração da temperatura ou o leuco alterado. Gente, hemograma, às vezes demora entre coletar e sair o resultado 1 hora. Então, ele não pode ser o parâmetro inicial. Volto a dizer, a utilização dos sinais clínicos vai nos dar subsídio para pensar na sepse e, principalmente, que é o nosso foco, é o choque séptico. Então, quando que a gente pensaria que esse negócio dessa inflamação está andando errado, ela está sendo destrambelhada, muito intensa? Quando a gente observa sinais cardiovasculares alterados com esse paciente sem ter uma febre, sem ter um processo inflamatório em vigência naquele momento. Quer dizer, ele tem história de febre, mas durante na ausência da verificação naquele momento do episódio febril, ele manifesta alterações de sinais vitais, principalmente no que diz respeito à frequência cardíaca e frequência respiratória, tá? Então, observem que o ILA coloca aí uma variação de leuco, de pressão, de frequência respiratória para cada faixa etária, e que é distinto do que a gente costuma observar quando a gente vai utilizar o parâmetro, por exemplo, do PAUS, que é do American Heart, né? Então, quais são as implicações dessas mudanças aí, né? Da definição do ILA, né? Da definição dos protocolos de sepse e o que a gente já vem fazendo em relação aos protocolos clínicos que buscam identificar uma inflamação exacerbada associada à presença de um agente infeccioso. Então, vejam, a gente poderia ter um leuco alterado com febre numa bronquiolite, que não é um quadro de uma sepse, né? A gente poderia ter num quadro de dengue. A gente pode ter num resfriado. Quantos meninos estão indo no pronto-socorro com quadro de resfriado porque a febre está alta? E nem por isso a gente vai disparar protocolo de choque séptico para todos os meninos, né? Além disso, a frequência cardíaca isoladamente alterada, ela pode sinalizar um problema cardíaco. Por exemplo, a gente tem, às vezes, né, crianças que têm arritmias cardíacas, por exemplo, um feixe anômalo,
desenvolvendo um ataque supraventricular porque está com febre e, na verdade, a febre junto do ataque supra que ele desenvolve é simplesmente parte do processo. Tati, seu microfone está mudo. Gente, em que momento ele ficou mudo? Me fala aqui só. Eita. Vocês ouviram? Ficou mudo por um minuto, assim. Está falando nesse último slide sobre a cardiopatia. Pronto, tá, joia. Então, quer dizer, sinais vitais associados a febre, isoladamente, talvez não fosse suficiente. Mas vamos olhar direito esses sinais vitais, né? Então, febre alta, a gente já percebeu que ela é acima de 38,5, mas febre definida acima de 37,5. Então, quando é que a gente pensa que esse paciente pode ter uma sepse? É quando ele mantém esses sintomas de taquicardia ou bradicardia afebril, ou persiste com taquipneia. E aí, a gente precisaria, se ele não tiver outros sinais cardiovasculares, de algum exame laboratorial para nos auxiliar. Vamos ver as implicações práticas disso aí, tá? Bom, aqui foi um trabalho publicado pelo Fleming, que ele fez um estudo com 150 mil crianças, isso ainda em 2011, para mostrar que esses parâmetros do ILA, por exemplo, eles não eram compatíveis com quadros que nos fariam pensar, né, com sensibilidade para quadros infecciosos bacterianos, né? Então, por exemplo, aqui no ILA, ele fala que crianças entre uma semana e um mês, a frequência respiratória considerada alta se ela é maior do que 40. Já o PAUS fala que seria acima de 60. E quando a gente olha o estudo de Fleming, que foi o último realizado em relação a essa percepção de sinais vitais da normalidade, ele identifica que é 50. Então, quer dizer, esses parâmetros de frequência respiratória muito baixa, elas talvez não representem quadros inflamatórios exacerbados ou quadros bacterianos sistêmicos, né? Que é isso que é a sepse. A sepse, na verdade, é um quadro inflamatório sistêmico associado a um agente infeccioso. Então, o objetivo de eu estar apresentando esses trabalhos para vocês é para levar o questionamento dos dados do ILA em relação à prática da execução. E aí vocês podem dizer assim, nossa, Tati, mas você está refutando as coisas que o ILA fala? Na verdade, não. O que eu estou querendo dizer é que uma coisa é a gente trabalhar com estudos científicos, onde a gente quer uma padronização para que a gente possa fazer comparações semelhantes. Outra coisa é a gente utilizar essas informações para a prática no intuito de facilitar e permitir que a assistência seja melhor empregada. Então, quanto mais sensível e específico for, melhor. Mas o que a gente observa nessa abrangência de sinais clínicos que o ILA vinha apresentando é que ele tem uma sensibilidade alta e, em relação à especificidade, um pouco mais baixa no que diz respeito à questão de sepse, tá? E quando a gente fala de sepse, a gente está falando de uma inflamação descontrolada, né? E essa evolução para sepse, ela é grave. E ela pode evoluir com a sepse definida como grave ou com choque rapidamente. Por isso que a gente tem que internar esses meninos, né? E aí a gente tem que botar em UTI mesmo. Não é para discutir, não. Então, quando a gente atende um paciente que tem sinais de choque, gente, a gente inicia um atendimento direcionado para uma evolução desfavorável muito rápido. Daí a importância da gente a gente ter bom senso e a gente protocolar situações que nos permitam ter uma identificação mais precisa e passível de ser executada no pronto-socorro, tá? Então, esse é o nosso fluxograma inicial, tá? De atendimento que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, por que é importante a gente identificar quem é o paciente que tem não só sepse, mas que tem a sepse grave? Bom, primeiro porque ele fala de lesão em órgão-alvo, quer dizer, ele está falando que essa inflamação é tão intensa que ele está acometendo órgãos de uma forma, de uma lesão, um dano intenso que pode fazer com que aquele órgão pare de funcionar, tá? Então, esse paciente com sepse grave, ele necessitaria de um tratamento igual ao choque séptico, tá?
esse paciente precisaria ficar monitorado em UTI, e o risco de morrer é muito mais alto, tá? E aí a gente vai perguntar, né? E para que a gente vai identificar essa sepse grave aí, né? Como é que a gente faz para fazer isso, né? Então, aqui só mostrando para vocês que essa pirâmide ela fica invertida no ponto de vista de mortalidade, quando a gente vê que é muito prevalente a sepse, a gente poderia colocar uma bronquiolite aqui, a gente poderia colocar um resfriado aqui, né? O adenovírus está aí, dando, né, tapa na gente. Mas quando a gente vê a mortalidade da sepse, ela é em torno de 15%. Entretanto, quando a gente vai observar a mortalidade do choque séptico, a gente aumenta para 45%. E veja, quem está com a sepse vai evoluir com a sepse severa, com a sepse grave, e vai evoluir com o choque séptico, tá? Se ele for esse paciente que vai ter a mortalidade elevada. Então, quer dizer, será que nós deveríamos pegar todos esses pacientes que chegam no pronto-socorro, que equivale a 26% dos pacientes, e fazer triagem para sepse? Ou será que nós deveríamos atingir essa outra porcentagem aqui, que vai ser da sepse grave e do choque séptico? Então, esse questionamento que eu estou trazendo, que é a proposta do nosso protocolo, tá? Então, estou convencido. Como é que eu defino, então, que é sepse grave, né? Então, eu preciso ter uma disfunção pulmonar, ou eu preciso ter uma disfunção cardiovascular grave, e aqui a gente vai chamar do choque, tá? Ou a gente ter dois órgãos acometidos. Tá passando. Então, qual seria essa disfunção pulmonar associada ao quadro infeccioso? Então, por exemplo, eu tenho uma pneumonia, né? Eu tenho sintomas respiratórios, eu tenho presença de febre, e esse paciente chega com uma hipoxemia que mesmo numa máscara, não é de Hudson aqui, mesmo numa, aqui é Hudson, desculpa, mesmo na máscara não reinalante a 100%, ou uma FO2 superior a 50%, que aí seria uma máscara de Venturi, a saturação não vai além de 92%. Ou um paciente que chega com desconforto respiratório grave, com necessidade de ventilação não invasiva. Ou esse paciente tem sinais infecciosos pulmonares e evolui com intubação, tá? Do ponto de vista gasométrico, a gente também poderia usar, mas a gente não tem esse parâmetro, às vezes, basal da criança, né? Do PCO2 dele, então seria uma elevação acima de 20 milímetros. Ou para uma criança que tem um pulmão saudável, esse PCO2 está acima de 60. Ou a relação PaO2-FO2, sem haver cardiopatia congênita ou doença pulmonar prévia abaixo de 300, tá? Opa, desculpa, deixa eu anotar aqui. Então, como é que eu defino a disfunção cardiovascular? Heloísa fala que seria 2 expansões em 1 hora e o paciente não melhora dos parâmetros cardiovasculares, que dizem respeito a tempo de enchimento capilar, frequência cardíaca, pressão arterial e pulso, né, e amplitude do pulso. Se a gente fizer isso aqui, a gente já conduziu como choque, a gente já mandou esse menino para a UTI, né? Então, o que é considerado, né, pelos trabalhos, responder à expansão, né? Seria esse paciente conseguir melhorar essa pressão arterial dele com essa expansão, no intuito de... Aí ele é menos permissivo, na verdade, né? Em neonato, ele considera que com essa expansão deveria ficar acima de 75, e na criança de 1 ano, a sistólica ficar acima de 100. No pausa, a gente bota esses valores um pouco mais para baixo, né? E que, de certa forma, é prudente, se a gente considerar que esses pacientes, a deteriorização da pressão arterial, ela é um sinal tardio cardiovascular, ele é a última descompensação que acontece. E aqui eu reforço a necessidade da gente estar medindo os braços dessas crianças para colocar os manguitos corretos, tá? Para verificação. Então, seria um paciente para responder à expansão, seria aquele que não vai necessitar da droga vasoativa, né? Então, quando ele não responde, a gente precisaria passar para uma droga que ajudasse na contratilidade cardíaca e no leito vascular, seja abrindo ou fechando, para que esse sangue fique com a hemácia, que está trazendo oxigênio, que é o que nos importa, né? Nos órgãos-alvo. Então,
O que é considerado não responder à expansão do ponto de vista clínico, tá? Seria esse paciente manter um tempo de enchimento capilar maior do que 2 segundos, ou ele manter a oligúria abaixo de 0,5 ml/hora, o que para a gente é muito difícil, porque mãe sempre diz que o menino não está fazendo xixi, então a gente não tem um parâmetro confiável, né? E seria uma temperatura periférica, né, que seria a temperatura central, menor do que, mais de 3 graus do que a temperatura periférica. Então, a gente teria que fazer a esofágica e comparar com a temperatura axilar, por exemplo, né? Ou utilização de dados laboratoriais, com um bicarbonato baixo ou um lactato acima de 4. Então, o que está mostrando com todos esses sinais de quem responde a volume e quem não responde no comprometimento cardiovascular? Que todo choque séptico, gente, ele é uma sepse grave. Todo choque que tem comprometimento cardiovascular, ele tem lesão em órgão-alvo, então ele é uma sepsia grave. Mas nem toda sepse grave cursa com a disfunção. Então, quer dizer, nem toda sepse grave eu vou poder chamar de choque séptico. Daí porque a gente vai ter que conduzir um pouco diferente do ponto de vista de diagnóstico da sepse grave em relação ao choque séptico. Então, nessas disfunções, né, o que a gente considera disfunção em outros órgãos? Já que o cardiovascular ficou claro que está relacionado à parte de choque, né? Então, seria um Glasgow abaixo de 11, igual abaixo de 11, ou queda de 2 pontos nesse Glasgow em relação à avaliação inicial e à avaliação com 1 hora. Seria uma alteração hepática com uma TGP acima de 100, uma bilirrubina total acima de 4. Uma renal 2 vezes o valor para a idade, ou dobrar o valor da creatinina basal, né, anterior que ele tinha. Então, quer dizer, eu teria que ter um valor de creatinina prévia dele, se bem que lá no Primavera a maioria das crianças tem, né? Porque se você buscar lá todas do paciente, você vai encontrar um monte de exame. E alteração hematológica com plaqueta abaixo de 80 mil ou uma queda superior a 50% de um valor anterior nos últimos 3 dias. Então, veja, não é tão simples assim a gente fazer esse diagnóstico. INR maior do que 2 ou sinais de uma CIVD. Então, bom, uma coisa ficou clara. A inflamação que o paciente apresenta é uma inflamação exagerada. Tem um agente infeccioso presumido associado a isso. E como é que a gente vai pensar? O paciente vai ter febre ou em bebês, principalmente menores de 1 ano, né? Os lactentes, uma hipotermia associado a alguma alteração de sinais vitais. E aí a gente vai ter que lançar mão da questão de consciência, cardiovascular e respiratório. O renal a gente pode utilizar, mas vai ser o mais difícil. E associar com sintomas laboratoriais quando o componente cardiovascular não estiver presente. Então, esse aqui é o protocolo, gente, que nós temos nas nossas avaliações lá do TASI, que a partir do momento que a gente pensa nele, a gente precisa preencher. E tudo que está lá, vocês vão só dar um clique, só vai dar um clique, depois salva e libera, e a gente tem esse formulário já todo preenchido. E é isso que nós vamos analisar como protocolo gerenciável. Vejam que esse protocolo, ele pode ser aberto pelo enfermeiro. Ele pode abrir esse protocolo, por exemplo, já na enfermaria, ou ele pode abrir também lá no pronto-socorro, tá? Então, é um dos motivos da gente pedir para a equipe da enfermagem estar realizando o BPIOS, porque isso vai sinalizar para eles também a possibilidade deles estarem diante de uma sepse grave ou de um choque, e aí eles dispararem um protocolo para que o médico venha e faça o atendimento, né? Então, qual é a nossa meta terapêutica quando a gente está diante de uma sepse grave ou quando a gente está diante de um choque séptico, né? Bom, a meta que nós vamos estabelecer no Primavera é uma mortalidade inferior a 10%. Aí vocês vão dizer assim, nossa, Tati, mas isso aí quando eu estava fazendo os dados, ontem a gente estava discutindo com Verônica, tudo, e aí ela falou assim, eu falei, olha, eu vou botar abaixo de 3%, que os dados falam que é em torno de 0,5%. Aí ela me puxou uma reflexão. Ela falou: quantos quadros nós tivemos, né, nesses últimos, da abertura da pediatria da UTI? E aí eu comecei a pensar: bom, esse mês nós tivemos 4, né?
Mas talvez a gente, no máximo, a gente tenha tido aí uns 10, 15 pacientes que a gente abriu o protocolo de choque. Eu não tenho esses dados ainda gerenciados, não, tá, gente? Eu estou dizendo porque, como eu acompanho muito de perto vocês no pronto-socorro, acaba que na enfermaria, e eu acompanho os meninos da UTI, né? Eu abro no sistema e eu vou acompanhando, então eu sei mais ou menos quantos estavam. Então, vamos supor aí que eu coloque 20 pacientes. A gente teve um óbito. Então, a nossa mortalidade já está ali em torno de 5%, se a gente pensar nisso, né? Então, na literatura é falado que a mortalidade relacionada à sepse varia muito a depender do local que está sendo tratado, né? Se é um hospital geral, se é um hospital pediátrico, e varia muito também a depender do quanto os protocolos, o quanto a assistência ela é organizada, né? Ela é padronizada para o atendimento desses pacientes, pensando em sepse, né? Aquela história. Eu não reconheço, né? Eu não vou conseguir tratar o que eu não reconheço. Então, eu tenho que pensar nele para que eu possa fazer o tratamento. Então, a mortalidade varia em alguns locais em 40%. Então, os bons centros, eles estão com uma mortalidade de choque em torno de 3 a 5, 6, 7%. Então, eu coloquei aqui que nossa meta modesta, é a gente manter uma mortalidade abaixo de 10%. E a nossa segunda meta é administrar o antibiótico na primeira hora em mais de 90% dos casos. E a gente ainda não está com essa meta atingida, pelo menos não observando os últimos atendimentos, né, desse último ano que aconteceu. Bom, então aqui eu vou trazer algumas implicações práticas em relação às definições e por que que nosso protocolo, mais uma vez, está sendo de sepse grave e de choque, tá? Então, aqui é uma criança de 3 anos que tem febre e taquipneia. Pronto, fechei sepse para ele. Tem pneumonia? Sei. Satura 95 com a Ventúria 35. Não tem critérios pulmonares, né? Porque o critério pulmonar seria mais de 50% e uma saturação abaixo de 92. E aí a gente colhe os exames laboratoriais desse paciente porque ele tem febre e taquipneia. Ele está com a TGP de 150, quer dizer, acima de 100, e uma plaqueta abaixo de 80 mil. Então, esse paciente fecha critérios para a gente pensar na sepse grave. Aí, às vezes, a gente atende esse menino lá no pronto-socorro e fala assim, vamos colocar ele na UTI? Tem certeza? Veja, ele está mais ou menos. Vamos colocar na UTI, por quê? Porque esse menino, ele aumenta a chance de evoluir para o óbito, para a mortalidade, em torno de 1,7 até 10 vezes. Então, sim, nesse quadro, a gente vai internar na UTI. Veja que os nossos critérios, do ponto de vista de indicação de UTI, eles são preenchidos de duas formas aqui. Tanto porque esse paciente está precisando de oxigênio, que faz parte do nosso protocolo, quanto ele está precisando por conta do choque. Mas se eu disser quem mata mais, vai ser esse aqui, ó, que vai ser o do choque. Então, esse paciente vai ser encaminhado para UTI, sim. Ele fecha critérios para sepse grave, ele tem disfunção de 2 órgãos. Outro paciente, esse aqui tem 6 meses. Ele não tem febre, ele chegou taquipneico, pelos critérios do ILA, ele estava com a frequência respiratória aumentada, e o leuco dele estava de 4.800. Provável bronquiolite. A saturação está de 94% em ar ambiente. É um bebê que não preencheria, assim, por isso aqui não precisaria a gente investigar mais nada. Mas, se a gente colocar o protocolo, por exemplo, do ILA aqui, por conta desse paciente ter essa frequência respiratória, por conta desse paciente ter esse leuco, ele vai colher o kit sepsis na bronquiolite, tá? A gente faz isso normalmente? Não, não faz. A gente deveria fazer? Aí vem a resposta. Para um paciente que está nessa condição, mas não tem 2 órgãos acometidos, a gente não faria. Mas como é que eu vou saber se ele tem 2 órgãos acometidos? Essa é a nossa grande dúvida, né? Então, outra criança aqui para a gente discutir. Esse tem temperatura de 37,8. Pelo ILAS, ele não entraria, porque o ILAS colocou lá a temperatura de 38,5. O leuco está de 15 mil. Pelo ILAS, seria acima de 15.500. Ele tem um ataque cardíaco e ele tem uma taquipneia. Mas o critério relacionado a se disparar o protocolo é ter febre ou leucopenia, então ele não tem nenhum nem outro. Então, nem poderia descer com essa galera aqui embaixo, tá?
E quando a gente olha esse paciente, a gente identifica que esse paciente, deixa eu voltar aqui, a gente identifica que esse paciente tem lesões na pele que não desaparecem a digitopressão. Esse paciente tem rebaixamento de consciência, ele tem Brudzinski positivo, ele tem tempo de enchimento capilar de 3 segundos. Então, agora ele fecha. Por quê? Cardiovascular, ele tem sinais de má perfusão, rebaixamento de consciência, tempo de enchimento capilar de 3 segundos e extremidades frias. Então, esse paciente, por exemplo, se a gente fosse utilizar por aqueles critérios de disparo de protocolo, ele só entraria no choque, né, se a gente tivesse feito 2 expansões para esse paciente e ele não respondesse, que é a outra definição lá de comprometimento cardiovascular. Imagine o quanto que a gente vai atrasar o tratamento desse menino. A gente está falando aqui de um quadro de meningococcemia, né? Então, assim, a evolução é super rápida, ela é fulminante. Então, os critérios clínicos, eles são soberanos na identificação e no início do protocolo de choque e de sepse grave. Então, o diagnóstico clínico, ele é mais sensível, tá? As definições científicas, elas podem ter uma especificidade maior, mas ele é ótimo para protocolos e trabalhos. Do ponto de vista de prática e da gente poder identificar o nosso paciente corretamente, não ser invasivo de forma imprudente, né? E trabalhar com diminuição de mortalidade, nós vamos utilizar critérios clínicos e pautados em alteração de sinais vitais para que a gente possa evoluir com a verificação laboratorial. Então, 30% dos pacientes, aqui é um trabalho que foi feito em 2012, tá, gente? Isso aqui é um trabalho que foi feito em 24 UTIs dos Estados Unidos, onde foram avaliados 1.729 pacientes. E eles identificaram que 30% dos pacientes que entravam na UTI com diagnóstico de choque séptico não preenchiam os critérios internacionais, tá? Então, quer dizer, a percepção clínica de sinais de má perfusão, ela deve ser a prioridade no disparo do protocolo, tá? Não quer dizer que vai ser a única, mas ele é a prioridade no disparo. Então, por que que esses sinais de má perfusão, os sinais cardiovasculares, eles são tão importantes? Porque quando a gente está falando de choque, quando a gente está falando de comprometimento cardiovascular e do nosso vaso, a gente está falando qual é a função que ele tem no nosso corpo? A função é empurrar oxigênio. Essa é a função dele. Ele precisa empurrar oxigênio através da hemácia para chegar nos órgãos, fazer a nutrição e fazer com que o ciclo de Krebs aconteça, com que aquele órgão fique funcionando. Então, quando eu tenho um comprometimento da chegada dessa hemácia oxigenada, eu começo a ter sinais de má perfusão, quer dizer, eu começo a ter um órgão acometido com isquemia, com menos oxigênio para a sua manutenção. Então, quer dizer, acaba que a oferta está menor do que a demanda. E quando isso pode acontecer? Então, por exemplo, não falando especificamente do choque, mas, por exemplo, quando a gente corre, a gente aumenta a frequência respiratória. Por que a gente faz isso? A gente aumenta a frequência no intuito de mandar mais oxigênio para o nosso pulmão. Por quê? Porque os nossos músculos estão precisando de mais oxigênio, precisa que nosso coração bata mais rápido. Então, a demanda aumenta, então a gente busca mais oxigênio. Então, quando a gente tem um quadro de choque, significa que a demanda aumentou, mas os mecanismos fisiológicos não estão sendo suficientes para buscarem esse oxigênio, tá? Então, quais seriam as causas, né, de levar a essa demanda, né, mais elevada e essa absorção mais comprometida, né? Pode ser por uma diminuição da oferta, né? Esse paciente pode estar com uma falha na bomba, ele pode estar muito vasodilatado ou muito vasoconstricto, ou ele pode estar com anemia ou hemoglobina muito baixa e diante daquela necessidade ela não está sendo suficiente para suprir a demanda, ou esse paciente, pelo consumo metabólico, ele está diminuindo o seu volume sistólico, né? Então, há um aumento de consumo, podendo levar também a quadros, podendo estar associado também a quadros obstrutivos. Então, como é que a gente vai fazer no nosso pronto-socorro, né? Aqui eu coloquei não examinar com febre, mas a gente não vai esperar a temperatura baixar para a gente identificar, tá?
preferencialmente não examinar com febre, mas o fato de ter os sinais de má perfusão com febre nos autoriza a disparar o protocolo, tá? Então, seriam pacientes que se encontram na impressão inicial, no triângulo da impressão, que a gente fala, né? Que é consciência, a dificuldade respiratória e a aparência desse paciente através da cor, a gente vai observar como primeiro parâmetro a consciência comprometida. Então, é uma sonolência. E aí eu tenho uma dificuldade muito grande da gente falar sobre o RN, porque o RN, ele naturalmente, ele não responde do mesmo jeito que a criança maior, né? Ele ainda mal sorri, o sorriso dele é quase um sorriso social quando ele dá aquele sorrisinho que a mãe fica super feliz, mas que nem é um sorriso de verdade, né? Então, como é que a gente percebe, por exemplo, nessas faixas etárias, que o sistema nervoso, que a consciência está comprometida? Então, daí a importância da gente saber como a gente estimular essa criança para a gente ter essa percepção, né? Então, um bebê, por exemplo, um RN, se a gente coloca na mama, ele vai fazer o mecanismo de sucção. Se essa criança, por exemplo, a gente faz um estímulo com frio, essa criança vai responder. Então, uma criança que tem esse estímulo diminuído, a resposta diminuída a esses estímulos, a gente vai identificar que ele tem rebaixamento de consciência, tá? Nos maiores é mais fácil, né? Que ele fica sonolento, ele não responde a comando, a gente chama, ele não responde ou ele não abre o olho espontaneamente. Outros sinais de má perfusão, não só do ponto de vista de consciência, né? Seria o tempo de enchimento capilar lentificado, né? Seria um tempo de enchimento superior a 2 segundos, né? Então, seria 3. E o pulso fino, e aí a gente vai buscar o pulso periférico, comparar com o pulso central. As extremidades tendem a estar mais frias, lembrar que adolescentes, elas podem fazer extremidades quentes, tá? E a presença de taquicardia e taquipneia. Por quê? Porque esse é um mecanismo fisiológico de resposta dele para a alta demanda de oxigênio. Então, estranho seria se ele não tivesse. Então, a presença da taquicardia e taquipneia deve sinalizar para a ocorrência de uma demanda, de uma solicitação maior de oxigênio. Então, se a gente encontra um tempo de enchimento lentificado ou esse paciente com rebaixamento de consciência, a gente vai identificar que esse paciente está em sinais de choque, tá? Oligúria sempre, né? Aqui são os sinais do são os sinais que foram utilizados pelo Carcillo em 2002 e que até hoje estão válidos e que até hoje é o que o PAUS utiliza, né? Que não mudou, mesmo em 2020 saindo a nova recomendação. Então, esse nível de consciência vai ser utilizado através da identificação da resposta ativa, independente do seu comando, apenas ao seu comando verbal que ele vai responder, ou ao estímulo doloroso, ou não há nenhum. E lembrar que choro inconsolável e irritabilidade também são sinais de má perfusão, tá? Assim como choro fraco e aquela criança que você chama e ela olha, volta e fecha o olho, volta e fecha o olho, né? Então, de preferência, gente, se o choro é inconsolável, lembre-se que até faz parte da nossa avaliação lá no BPIOS, né? Vê se com a pessoa que a criança conhece, que ela se familiariza, se ela se acalma. Porque às vezes ela vai gritar só de olhar para a cara da gente, mas não necessariamente isso é uma irritabilidade, um choro inconsolável. Então, de preferência, avalia na mãe, com o colo da mãe, tá? E o que a gente identifica? Que esses pacientes que têm uma alteração da consciência, um rebaixamento de consciência com sinal de má perfusão, ele tem uma mortalidade de 40%, podendo chegar a 40%, podendo chegar, tá? Então, ele pode ter a confusão mental, sinais de má perfusão, e a febre pode mascarar? Pode. Então, assim, evite examinar com a febre, mas o fato do seu paciente apresentar os sinais já justifica que seja iniciado, que seja disparado o protocolo. Bom, em relação à verificação de pressão, a recomendação é que ele preencha pelo menos 80% do diâmetro ou até 100% do diâmetro do braço. Então, todos os manguitos, hoje em dia, ele já vem com a medida da braçadeira, que o ideal seria que a gente colocasse a medida do braço da criança, a gente medisse para a gente pegar a braçadeira correta para verificar a pressão. Porque lembrando que se eu coloco um manguito pequeno, eu vou ter uma pressão hiperestimada, mais elevada do que o que ela realmente é. Se eu tiver uma braçadeira grande, eu vou ter uma pressão mais baixa do que o que ela realmente é, tá? Então, a hipotensão é um sinal de extrema gravidade. Por quê? Eu brinco sempre lá na hora que a gente vai falar sobre choque, que o choque na infância, ela é diferente do adulto, como se fosse a relação das emoções. Criança, quando acontece alguma coisa que
que estressa, né? Alguma coisa que a contraria. Ela não se joga no chão, né? Faz aquele escândalo, tudo, porque ela não sabe lidar com as emoções. Então, todo o corpo dele está aprendendo a lidar com as situações de estresse. Então, quando o paciente está com uma situação inflamatória exacerbada, imaginem que o vaso desse paciente, dessa criança, nessa situação de estresse, o que que ele faz para segurar a demanda? Ele fecha. Que nem a criança, quando fica nervosa, o que que ela faz naquela hora? Ela vai e fecha, né? Então, para esse paciente, esse leito vascular ficar aberto a ponto de fazer uma hipotensão, significa que os mecanismos fisiológicos dele de contenção já foram quebrados. Essas barreiras já foram extrapoladas, e aí nós estamos no evento de um choque mais avançado, numa pré-PCR. Então, qual seria a definição aí? A gente vai utilizar a definição do Paus mesmo, tá? Em recém-nascido, a gente precisa verificar a pressão, tá? Do recém-nascido de todas as idades. O paciente crítico tem que ter a monitorização eletrocardiográfica e a monitorização de saturação e de pressão arterial. Então, o RN seria considerado hipotensão abaixo de 60, abaixo de 1 ano, 70, e entre 1 e 10 anos, 70 mais 2 vezes a idade. Acima de 10, a gente trabalharia semelhante ao que a gente encontra nos adultos, tá? Então, pensei que esse paciente tem sinais de má perfusão, ou esse paciente tem alteração dos seus sinais vitais, né? Com algum comprometimento de respiratório de maior gravidade ou de sensório, mesmo que ele não tenha de cardíaco, com sinais infecciosos, eu vou disparar o protocolo. E esse protocolo diz respeito a colher, primeiro, uma glicemia capilar, porque caso ela esteja baixa, é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer a reposição, né? Depois da avaliação do ABCDE, é o único exame que entra aí nessa avaliação inicial, né? A gente vai ter coleta de eletrólitos, hemocultura, essa primeira amostra, gente, eu estou colocando para ser pelo laboratório, tá? E o hemograma. Então, o laboratório vai colher inicialmente esses 4 exames, né? A glicemia capilar vai ser o pessoal da enfermagem, né, que vai fazer, a gente vai solicitar os eletrólitos, hemograma e hemocultura. E a gente coloca do lado o volume, porque a gente sabe da dificuldade que é coleta de material em criança, principalmente nos lactentes. Então, o volume mínimo que a gente calculou ser possível para a gente poder fazer a triagem seriam 6 ml, tá? Então, como é que funcionaria? O laboratório ou a enfermagem coletaria os eletrólitos, a primeira amostra de hemocultura e o hemograma, e a gasometria, preferencialmente, fazer a gasometria arterial, tá? Apesar de que, se fosse a venosa, não teria tanto problema, mas a gente não teria possibilidade de avaliar os gases, né? Então, porque o pH não mudaria, nem o bicarbonato, que seriam importantes para a gente. Mas, preferencialmente, colher arterial, e aí, nessa coleta, a gente já coloca a segunda amostra de hemocultura, tá? E aí a gente solicita um sumário de urina e urocultura, e radiografia a gente vai deixar apenas para os casos onde esse paciente já está estabilizado. Então, quer dizer... Isso aqui está disparando o tempo inteiro. Então, a gente precisaria, se for para coletar tudo de uma vez pelo médico, vai dar 6 ml. Se a gente for separar a parte do laboratório, vai estar dando 4 ml e a gente colheria mais 2 ml para esse paciente, tá? Isso vai ser o nosso kit choque séptico. Veja que nos exames laboratoriais, a gente colocou o PCR, a proteína C reativa, e a gente colocou a procalcitonina. Por que essa procalcitonina está entrando aí? Veja, ela não dá diagnóstico de choque séptico, nem de sepse grave. Ela não dá. Ela é uma prova de atividade inflamatória que se eleva mais rapidamente. Mas ela é um parâmetro importante para a gente definir depois o tratamento, a duração do tratamento antimicrobiano. Então, daí a importância da gente fazer essa coleta ao início, tá? Na gasometria, quando a gente for coletar, a gente provavelmente vai encontrar um lactato mais elevado. Por quê? Porque, veja, gente, o problema do choque é que não está chegando oxigênio na periferia. Não está chegando oxigênio no órgão-alvo. Então, eu não preciso do oxigênio para fazer meu metabolismo aeróbico. Então, se eu não tenho oxigênio, eu começo a fazer o metabolismo anaeróbico ali. E esse metabolismo, ele vai aumentar a produção dos ácidos, da liberação de H+, e do ácido lático. Então, é esperado que esse paciente realmente
comece a apresentar uma acidose, né? E esse lactato vai estar aumentado, geralmente acima de 2. Mas veja, nenhum desses critérios é para diagnóstico, ele é para acompanhamento desse paciente, tá? Então, quando a gente tem um choque, né, a gente pergunta, nossa, às vezes o pessoal fala assim, aí tem vaga na UTI, já vi que é choque, vou pedir a vaga de UTI, vou esperar liberar, e esse paciente já sobe em 20 minutos. Veja, esses trabalhos também já foram trabalhos feitos assim, nessa proposta de agilidade de entrar na UTI, para ver se tinha alguma diferença de mortalidade. E eles viram que o atraso no tratamento, e esse atraso diz respeito a 1 hora, né, para o atraso, a gente aumenta a mortalidade desses pacientes, tá? Então, é para tratar no pronto-socorro, sim. É para começar o tratamento lá. É para começar com a monitorização desse paciente, é para começar com a expansão volêmica desse paciente. Esse paciente pode ser que ele comece a usar a droga vasoativa dentro do PS mesmo, tá? Então, e o antibiótico vai ter que ser feito lá. É dentro da primeira hora que a gente vai ter que começar essa infusão, né? Então, os trabalhos mostram que deve ser feito no PS. Então, quando a gente atende esse paciente, como eu falei, o problema é a oxigenação, a chegada da hemácia oxigenada nos órgãos-alvo e na periferia. Então, a primeira coisa é a gente permitir que esse oxigênio entre. Como? Liberando via aérea. Então, por favor, lembre de não deixar esses meninos com a cabeça dobrada, né? Reforça a necessidade da gente colocar um coxim nos lactentes, na silhueta cervical e na região escapular, para retificar essa via aérea, aspirar secreção caso haja, acionar a equipe de enfermagem para poder fazer essa aspiração, tá? Oferta de oxigênio, e aí entra a demanda de solicitar a fisioterapia para que nos auxilie nesse primeiro momento. Lembrem-se que a hiperóxia, ela também é danosa, mas sempre o princípio do choque, o princípio de uma sepse grave é que tem um processo inflamatório tão exacerbado que está machucando os órgãos através de um aumento de demanda e de consumo. Então, sempre o princípio do tratamento é a oferta de oxigênio. Não quer dizer que eu vou oferecer oxigênio a 100%, mas que eu preciso começar a ofertar oxigênio para que ele mantenha a saturação entre 94 e 97, tá? Quando que a gente vai indicar a intubação para esse paciente? Quando mesmo a gente ofertando esse oxigênio, ele apresenta sinais de insuficiência respiratória, que vão ser expressos por apneia ou bradipneia ou gemência, né? O gasping, por exemplo, ele é praticamente uma apneia, né? Ou se ele não satura com máscara de Venturi a 50%, mantém uma saturação abaixo de 92%, ou esse paciente mantém o rebaixamento de consciência, ou esse paciente já recebeu 40 ml por quilo, pode se preparar para intubar, porque esse pulmão não vai dar conta, esse coração não vai dar conta de empurrar esse volume que você colocou nesse tempo curto, né? Ou pacientes menores de 6 meses. Então, o que se observou é que quando se dá volume na primeira hora, né, mas esse volume ele é variável, a gente consegue diminuir essa instabilidade, tá? A gente vai falar um pouquinho de volume mais para frente, tá? A gente está no B aqui, tá? Então, esse paciente precisa dessa monitorização da PA não invasiva, um monitor cardíaco. Não é necessário, não é necessário que esse paciente precise de uma monitorização invasiva, tá? Acho que passei demais aqui. Não é necessário que esse paciente precise de uma monitorização invasiva. O exame cardiovascular deve ser repetido a cada 5 minutos. Então, o que a gente está falando? Gente, toda vez que a gente está falando de um choque, eu falei que não existe nenhum exame laboratorial isoladamente que nos auxilie. E eu também não fico colhendo exame laboratorial de 10 em 10 minutos. Então, eu preciso estar junto do meu paciente para fazer a reavaliação clínica dele, para tentar identificar se a proposta terapêutica que eu estou instituindo está surtindo efeito ou se esse paciente já está no processo de deteriorização, onde eu preciso fazer uma intervenção mais agressiva, ou quando o meu tratamento ele já está causando danos para o meu paciente. E como é que a gente pode pensar isso? Então, como eu falei inicialmente, quando a gente fala de choque, a gente está falando que a hemácia não está chegando lá da forma que é necessário com oxigênio para poder nutrir esses vasos. Esses vasos não estão, esses órgãos não estão nutridos adequadamente. Então,
esse processo inflamatório que está acontecendo, que está aumentando essa demanda em vários setores, né? Porque quando a gente está falando desse quadro infeccioso exacerbado, ele está descontrolado, ele também vai acometer o coração no intuito de que, mesmo que ele não tenha um comprometimento, como uma bradicardia ou uma hipotensão, ele tem uma lesão miocárdica. E isso está presente em todos os quadros de choque. Então, o problema é que nós não sabemos qual é o grau de comprometimento cardíaco que há, o quanto que esse coração consegue empurrar do volume que a gente quer oferecer. Por conta disso, a gente tem que oferecer volume? Sim, tem que oferecer, mas a gente não sai do lado do paciente, porque eu preciso ter a percepção do quanto ele tolera. Não necessariamente eu preciso chegar em 40 ml por quilo, pode ser que com 10 ml por quilo ele não tolere mais, e está na hora de eu parar aquela expansão. Então, é necessário que eu tenha um acesso venoso calibroso para que eu possa fazer esse volume no tempo rápido e poder observar a resposta. Lembrando que, se a gente faz 3 tentativas de acesso venoso periférico sem sucesso, está indicado a intraóssea no choque. Está indicado. E nós temos o gold standard, o Ferrari da intraóssea, né? Que nós temos a EZ-IO, né? Então, é importante que a gente utilize. Nós temos protocolo, gente. Tá lá todo bonitinho, né? A gente faz treinamento todo ano, exatamente para que a gente utilize, né? Então, aqui mostrando que esse dispositivo, ele aumenta a chance de sucesso na primeira tentativa em 97%. Então, a chance de acerto na primeira tentativa, ela é superior a 97%. Então, se esse paciente não consegue acesso venoso periférico depois de 3 tentativas, e esse paciente precisa emergencialmente desse volume, a gente vai fazer uma intraóssea. E aí vocês podem dizer assim, mas quanto tempo leva cada tentativa dessa? Porque às vezes a gente fica tentando, porque a gente não quer furar o osso, a gente fica com dó. Mas veja, gente, cada tentativa vai girar em torno de 3 a 5 minutos. Então, sim, 15 minutos, no máximo. A gente não consegue pegar um acesso venoso para que vocês possam fazer a expansão, está indicado fazer intraóssea. Porque é melhor que esse paciente, vamos supor que você fez uma intraóssea, você deu um furinho no osso dele, tá? E ele fique vivo, do que ele íntegro, com o osso íntegro e morto. Né? Eu vou fazer bem caoticamente, tá? Para entender que, assim, a gente não está falando de uma criança boba, a gente está falando de uma situação grave, onde o tempo faz toda a diferença. Então, essa fluidoterapia, ela precisa ser isotônica, ela precisa estar com a concentração semelhante ao sódio que a gente tem no nosso sangue, né? Que ele gira em torno de 135 a 145. Então, a gente vai usar os cristalóides, ou o soro fisiológico ou o Ringer lactato, né? O soro fisiológico tem um pouco mais de sódio, ele vai dar em torno de 150, e o Ringer lactato vai estar em torno de 135. Então, eles são próximos do sódio do nosso corpo. Por que eu não faço albumina? É mais caro, não quer dizer que eu não vou fazer mais para frente, mas nesse primeiro momento não muda em nada. É mais caro, ele é derivado do sangue e não faz diferença na expansão para esse paciente, tá? Então, cristalóide, sim. Quanto que a gente faz? A recomendação é que se utilize de 10 a 20 ml por quilo. Mas esses 10 a 20 ml podem ser feitos em 10 a 20 minutos. Não precisa ser, os 20 ml em 5 minutos. A gente pode fazer com um pouco mais de cautela, mas veja, se eu considerar aqui 10 a 20 minutos, vou fazer as contas. O ABCDE, a impressão inicial, seu atendimento foi 5 minutos. Você identificou a necessidade, com 10 minutos, 15 minutos você está com acesso, começou a correr o volume, vamos supor, aí em 20 minutos, com mais 20 minutos eu fiz de novo, então na primeira hora eu já defini se esse paciente respondeu ou não respondeu. Então, na primeira hora, eu já consigo fazer o limite de volume antes de considerar que esse paciente já não tolera mais empurrar esse volume que a gente deu. Então, a gente observa uma mortalidade 2 vezes superior quando a gente atrasa a fluidoterapia de expansão para esse paciente. No protocolo também, gente, eu até mandei nos grupos, né, para mostrar que a gente colocou situações especiais, né? As situações especiais envolvem recém-nato, cetoacidose diabética e choque cardiogênico, quando a gente vai fazer 10 ml por quilo em 30 minutos. E no choque cardiogênico, a gente pode até fazer menos e começar mais precocemente com a droga vasoativa. Mas todos,
entram a expansão volêmica. Todos. Então, quer dizer que o princípio do aprendimento do choque é respiração de vias aéreas, oferta de oxigênio, pegar o acesso e volume para ele. Não importa qual seja o tipo do choque, o tratamento ainda continua sendo pautado nessas 3 coisas para todos eles. E por que tanto soro para esse paciente? Então, veja, quando a gente começa a ver aqui os óbitos, a gente começa a perceber que esse paciente, ele morre menos quando a gente começa a fazer essa expansão na primeira hora. E esse artigo, que é antigo, de 91 do JAMA, ele mostra que acima de 40 ml por quilo, aí é quando eu começaria a diminuir essa taxa de óbito. Entretanto, se eu fizer um volume pequeno para esse paciente, e ele estava precisando desse volume, eu posso aumentar a mortalidade desse paciente, tá? Então, faço quantas expansões? Então, eu sempre brinco com os meninos que existem 3 critérios para a gente definir que chegou, não dá mais, não dá para fazer mais volume. O primeiro critério é se o menino melhorou, né? Você foi avaliar e ele está melhor, ele teve diurese, então, para. Ele teve diurese, se o menino melhorou a perfusão, melhorou, parou. Segundo critério, ele não está conseguindo mais empurrar, ele está fazendo um rebaixamento de fígado, ele está ficando mais desconfortável. Então, essa reavaliação sempre tem que ser A, B, C, D, E. Esse paciente vai ficar piora do desconforto, ou começa a crepitar, ou rebaixa o fígado, comparativamente ao seu atendimento inicial antes da expansão. E a terceira indicação de parar essa expansão é quando esse paciente ele já chegou em 40 ml por quilo, porque dificilmente esse coração vai conseguir bombear esse volume nesse tempo tão rápido, uma vez que ele também está machucado, né? Então, aí é o momento da gente indicar a droga vasoativa para ajudar esse coração em relação ao volume que foi colocado. Então, quais seriam os critérios de melhora desse quadro clínico, né? Baixou a frequência cardíaca, né? Porque a frequência cardíaca está aumentada pela exigência da demanda do organismo desse paciente. Há uma melhora do nível de consciência, esse paciente já tem uma diurese, daí a importância da gente passar uma sonda vesical, tá? Lembre-se que depois da primeira expansão, se ele não tiver diurese, tem que passar sonda. Esse paciente pode fazer um bexigoma, esse paciente, por estar com um processo inflamatório, pode estar com comprometimento da adrenal na liberação, pode ter comprometimento do hormônio antidiurético. Então, tem que passar sonda. Se na primeira expansão ele não teve diurese, passa sonda nesse menino, tá? E a gente começa a observar que esse paciente, o lactato que estava de 5, caiu aí para 2, 3, né? Lembrem-se que os exames laboratoriais, nesse momento, eles são comparativos, né? Eles não são definidores do diagnóstico, mas eles são comparativos, tá? Então, 3 indicações, né? Quando que eu paro a minha expansão? Ou porque ele melhorou, ou porque esse paciente está me mostrando sinais de que não consegue mais empurrar esse volume, ou porque eu cheguei em 40 ml por quilo. Então, nessas 2 últimas situações, a gente vai iniciar a droga vasoativa, tá? Então, o que foi que os trabalhos de 2015, que esse daqui foi um trabalho publicado no New England, e já tinha sido também feito no Instituto da Criança, ele mostra que, assim, se você fica fazendo volume, e esse paciente, ele tem ele já tem um comprometimento cardíaco e ventilatório, ele não vai conseguir empurrar esse volume, e, consequentemente, esse volume vai ficar rechaçado na parte pulmonar. Então, ele vai deteriorar o B, que precede o C na avaliação do ABCDE. Consequentemente, ele vai morrer mais rápido. Por isso que em locais onde nós não temos a assistência ventilatória ou assistência de alta complexidade, a prudência é que a gente vai fazendo esse volume devagarzinho, às vezes até comece com uma manutenção de uma fluidoterapia em detrimento de fazer expansões muito rápidas. Mas eu torno a dizer, sempre está indicado fluidoterapia. Sempre, tá? A questão é, onde você está? Será que você vai conseguir resolver as implicações do excesso de volume que seja ofertado? Essa era a dúvida. Então, nós estamos no Serviço Primavera, onde há, sim, assistência de alta complexidade. Então, a gente vai fazer o volume, a gente vai estar do lado do paciente, a gente não fica indo atender porta, né? A gente fica do lado, desde que a parte administrativa mande esse pepino para cima de mim, mas
fica do lado do paciente, reavalia esse paciente e percebe o momento da tolerância dele já ter sido atingida em relação a volume ofertado. Então, após a ressuscitação volêmica, esse paciente, ele pode melhorar o débito cardíaco, né, através dessa volemia, então ele pode aumentar o débito cardíaco e essa resistência vascular periférica abriu, né, o tempo de enchimento que estava lentificado, ela começa a abrir, esse paciente melhora. Mas uma parte desses pacientes, eles podem estar, e aí a gente vai encontrar quase 80% dos pacientes, né, que vão estar com um débito cardíaco baixo e uma resistência vascular que pode variar entre uma resistência baixa e uma alta resistência, uma resistência vascular periférica. Então, uma parte desses pacientes vai sim precisar de droga vasoativa, tá? Então, por que que a gente tem que pensar nisso? Aquilo que eu falei ao início. O processo inflamatório, ele é sistêmico e ele também acomete o coração. Quanto que o coração está acometido? Eu não sei. Eu sempre vou ofertar volume, mas pode ser que a tolerância desse coração já não seja tão grande e ele comece a encharcar, não consiga mais empurrar aquela demanda que eu estou colocando, às vezes com 10 ml por quilo, tá? Não precisa de eco para chegar a essa conclusão, tá, gente? Não precisa. Clinicamente, a gente vai saber. Ou a gente chegou em 40 ml por quilo, ou clinicamente ele vai lhe dar sinais, tá? E o atraso no inotrópico, após essa percepção, aumenta a mortalidade mais de 22 vezes, tá? Se o paciente já tiver congesto, a gente já faz um volume menor e já começa precocemente, que era aquele quadro do choque cardiogênico que eu tinha citado antes, tá? E qual é a droga que a gente vai estar indicando? Então, antigamente a gente usava da dopamina e os trabalhos desde 2009 já têm mudado essa recomendação para adrenalina como inotrópico positivo, tá? E qual é a diferença, né? Às vezes a gente fala, mas entre dopa e adrenalina. Bom, na verdade, elas vão funcionar como drogas que vão estimular do ponto de vista de contratilidade cardíaca, então elas vão ter o efeito beta-1, né, para poder aumentar a contratilidade cardíaca, e elas vão ter mais o efeito também alfa-2, por isso que a dose da adrenalina aqui que a gente quer é uma dose menorzinha, para a gente estimular mais esses receptores, no sentido de abrir a periferia, uma vez que o débito cardíaco desse paciente está baixo, e às vezes a resistência vascular periférica está elevada. Então, mas todas essas drogas, gente, vasoativa, ela vai estimular todos esses receptores, né? Tanto de contratilidade, quanto o beta-2, né? Que é aquele que a gente fala da asma, né? Da broncodilatação, quanto o alfa-1 e alfa-2. O problema é que, assim, a depender da dose que eu utilize, eu vou estimular mais um receptor em detrimento de outro. Então, esse trabalho que foi publicado no Instituto da Criança, né? Ele mostrou que a mortalidade com a adrenalina era de 7% nos quadros de choque, e a dopamina era de 13%. Então, aí a gente já teve um respaldo para que a gente utilizasse a adrenalina como primeira escolha. E isso foi respaldado por outros trabalhos, onde também mostrou a segurança da infusão periférica, porque às vezes a gente não usava porque a gente ficava com medo porque não tinha acesso, não tinha acesso central. Mas pode ser feito no periférico, e a proposta foi aquela diluição de 250 ml de soro. Então, aqui, o trabalho do Ventura, ele mostra que os pacientes que utilizaram a epinefrina, eles tiveram uma sobrevida mais elevada, mesmo depois da alta, né, em comparação com a dopamina. E esse trabalho da Índia, que analisou 210 crianças entre 3 meses e 12 anos, ele mostrou que a resolução do choque na primeira hora, quando a gente faz volume, inicia a droga de forma precoce, a gente consegue identificar uma melhora da resolução do choque em 41% dos casos dos pacientes que usaram adrenalina, em detrimento de 13% dos que utilizaram a dopamina. Isso aqui foi um duplo cego, tá? Então, mostrando aqui que não só a sobrevida, mas a resposta ao choque acaba sendo maior. Daí porque a nossa primeira indicação vai ser a adrenalina. E aí, alguns podem perguntar, né? Às vezes os alunos perguntam muito, né? Porque eles vêm do adulto e aí eles vêm falando da noradrenalina. Poderia usar? Poderia, gente. Só que a noradrenalina, ela seria mais relacionada a um evento, ela teria um efeito mais no alfa-1, então ela seria para fazer uma vasoconstricção.
Entretanto, os nossos pacientes pediátricos, como eu falei, a resposta inicial dele é de uma resistência vascular periférica maior. Então, na verdade, eu preciso de uma droga para abrir um pouquinho essa periferia, para permitir que o meu sangue com a minha massa oxigenada chegue. Então, por isso que é interessante que a gente comece com a dose da adrenalina. Muitas vezes, conforme a gente vai aumentando essa dose, né, a gente começa aí com a dose de 0,0, a gente está propondo a dose de 0,1 micrograma quilo minuto, mas às vezes, quando a gente chega em 0,3, essa adrenalina já está com efeito vasoconstrictor, tá? Então, a gente pode utilizar outras drogas? Pode, mas a gente está no pronto-socorro ou no internamento, comece com uma droga que você tenha familiaridade. Se ele não estava em uso na UTI, comece com a droga de familiaridade da adrenalina e a gente pode fazer associações conforme a evolução desse paciente. E aí vocês podem perguntar, né? Quanto tempo a gente vai alterando aí essa dose da adrenalina, né? Da droga vasoativa? A gente recomenda que essa mudança aconteça em torno de 30 minutos, caso você não tenha visto melhora. E lembrando que se esse paciente acaba evoluindo com uma piora do ponto de vista, ou ele não resolveu o choque, aí estaria o momento de a gente pensar em associação de drogas, tá? Bom, isso eu tô falando tudo da galera da primeira hora. Onde entra também a questão do antibiótico, que eu falei lá, que é uma das nossas metas. Por quê? Porque cada atraso de 1 hora para iniciar, não quer dizer que você vai concluir a infusão, não, tá? Mas para você iniciar o antibiótico no quadro do choque séptico, você aumenta a mortalidade em 10%. Então, qual é o antibiótico que nós vamos escolher? Vai ser empírico, né? Porque a gente não sabe qual é o germe que está acometendo, a gente presume que haja um germe bacteriano, mas a gente não consegue dizer qual que é. Então, a gente precisa de um antibiótico que tenha um espectro amplo e que seja e que consiga ter um nível sérico que combata os germes mais prevalentes para aquela situação que está acontecendo. Eu não consigo direcionar especificamente, mas os mais prevalentes, né? Que consiga penetrar no tecido acometido e que consiga ter uma concentração adequada rapidamente. Daí porque nós precisamos fazer essa droga, esse antibiótico, em bolos na primeira hora. Quer dizer, precisa começar na primeira hora. Não quer dizer que ele vai acabar na primeira hora. A gente quer que acabe, mas a nossa proposta é começar dentro da primeira hora, tá? Então, aqui, só mostrando, né, que esses pacientes, quando estão com hipotensão, o atraso do antibiótico, ele também se relaciona ao aumento da mortalidade. E essa mortalidade chega a 100% quando a gente coloca aí 36 horas, né? Qual antibiótico, né, que a gente vai utilizar? E a outra pergunta, todos os trabalhos que falam de antibiótico na primeira hora, né, todos não, mas a maioria deles são relacionados aos adultos. E como eu falei, a gente transpõe muita coisa para a pediatria. Aqui foi um trabalho de 2014 que ele mostrava que para a pediatria era um pouquinho diferente. Na verdade, o fato da gente atrasar esse antibiótico em 3 horas não mudava muito a mortalidade. Acima de 3 horas, sim. Mas em até 3 horas, não. Daí porque o ILA entra com uma dúvida, né? Se a sepse faria com até 3 horas e a sepse grave a gente faria em 1 hora, né? Porque tem esses trabalhos e na pediatria esses trabalhos têm sido mais realizados, tem uma meta-análise que também já saiu, mostrando que com 3 horas estaria ok. Mas veja, se a gente fizer na primeira hora, é o nosso objetivo. Por quê? Porque aqueles pacientes que são choque, que é exatamente esse que a gente está trabalhando, eles tendem a se beneficiar quanto antes a gente faz. E outra coisa, né? Eu sempre falo, se você permite 3 horas, a pessoa vai fazer com 6. Vai fazer com 3, vai fazer com 6, né? Acabou o plantão, passou. Então, nós vamos manter nossa meta da primeira hora, tá? Então, a gente precisa de um antibiótico, né, que tem uma concentração sérica rapidamente atingida, não pode ser intramuscular, porque a gente não vai conseguir essa concentração, precisa ser intravenoso ou intraósseo, tá? E aqui, por exemplo, mostrando que a vancomicina, mesmo que a gente faça uma velocidade de infusão de 1 hora, a gente vai fazer um bolos de 15 miligramas por quilo para esse paciente, porque com essa dose a gente consegue fazer um nível sérico, que aí sim a gente vai ter cobertura para os gram-positivos que podem estar acometendo esse paciente, por exemplo, no choque séptico que ele pode ter, né, no choque tóxico, né, que a gente fala. Então,
qual a dose que a gente usa de vancomicina quando está indicado? Então, por exemplo, né, a gente sempre vai utilizar uma dose maior nessa primeira hora. Então, a gente vai usar 15 miligramas por quilo. Até quando a gente estava com a discussão com a CCIH, né, o André Herria falou assim, vocês ainda estão usando de 6 em 6, né? Porque no adolescente a gente usa de 12 em 12. Então, assim, na fase inicial, sim, a gente vai usar de 6 em 6. Depois a gente deixa mais confortável para de 12 em 12. Mas a primeira dose deve começar na primeira hora e a gente vai fazer um aprazamento a cada 6 horas, tá? E aí, depois, conforme esse paciente estabiliza, a gente vai rediscutindo. Então, aqui foi um trabalho que foi feito em 2015 com 74 crianças de 1 mês a 18 anos, que mostrou que a dose de 15 miligramas por quilo era segura, sim, para ser infundida nesses quadros. Então, a antibiótico-terapia proposta no nosso protocolo vai ser a depender de onde esse paciente venha, se ele veio de comunidade ou se ele já está instalado no hospital, para que a gente possa decidir sobre o antibiótico. Essa tabelinha vai estar no protocolo, tá, gente? Assim como as doses e as diluições. E quando que a gente vai considerar escalonar? Por exemplo, um paciente usou um antibiótico e eu não posso mais usá-lo. Então, veja, tem vários trabalhos na literatura que mostram que o fato do paciente ter utilizado antibiótico precocemente, anteriormente, não necessariamente ele está resistente. Não necessariamente esse paciente, por exemplo, ele está colonizado agora com germes mais resistentes. Ou, não necessariamente o germe que o coloniza é o responsável por aquele quadro infeccioso. Mas, claro, que diante de uma situação dessa de gravidade, a gente vai escalonar para mais. Mas depois, a gente vai diminuindo o espectro desse germe, desse antibiótico, conforme o antibiograma seja liberado. Então, a nossa proposta é ter espectro de comunidade distinto do que a gente vai oferecer no hospital, e a gente pode fazer o escalonamento se esse paciente foi exposto a antibiótico, e aí a gente vai escalonar com base no antibiótico que ele utilizou nas últimas 4 semanas, tá? E isso a gente tem respaldo na literatura, ela não é um consenso a respeito dessa resistência que esse paciente possa apresentar àquele antimicrobiano que foi usado. Em relação à hemoglobina, gente, como eu falei, o choque, ele é a deficiência da chegada desse oxigênio, dessa nutrição, dessa oxigenação nos órgãos-alvo. Quem leva esse oxigênio é a hemoglobina, né? Então, se o paciente está instável, o nosso objetivo é manter a hemoglobina acima de 9. Se ele está abaixo, está indicada transfusão para ajudar no processo de recuperação desse paciente do ponto de vista de oxigenação, tá? Se esse paciente já está estável, a nossa proposta é mantê-lo com hemoglobina acima de 7. Não precisa ele dar estabilidade, só porque esse paciente, por exemplo, ele ainda está em droga vasoativa, mas ele já está estável, né? A saturação venosa está acima de 70, né? A gente não precisa transfundir esse paciente. E o corticosteroide, né? Quando que ele vai estar indicado? Então, o ILA recomenda que quando a gente tiver 5 vezes o valor da dose, né? Seria uma adrenalina de 0,6 microgramas quilo minuto, ou se esse paciente tiver uma insuficiência adrenal. Como é que a gente vai pensar em insuficiência adrenal, né? Se esse paciente tiver essas lesões purpúricas no corpo, ou se esse paciente tiver hipercalemia, ou se esse paciente tiver uma hipoglicemia refratária, quer dizer, a gente identificou a hipoglicemia naquele ABCDE, instituiu a reposição, o flush o bolo de glicose, repetiu essa glicose com 15 minutos, ela continua baixa, eu faço um novo bolo de glicose, esse paciente com 15 minutos mantém uma glicemia baixa. Então, esse paciente pode se beneficiar, sim, do uso do corticoide. E que corticoide seria esse? Seria um corticoide voltado para o estímulo da vasopressina. Então, não seria com efeito glicocorticoide, mas com efeito mineralocorticoide. Daí porque a indicação vai ser hidrocortisona, né? Nossa antiga e velha e boa hidrocortisona. Então, a gente pode, sim, fazer um ataque de 10 miligramas, mas não ultrapassar 200 miligramas, e depois a gente faz uma manutenção dessa hidrocortisona naquelas situações. Então, é um choque refratário com dose elevada de droga vasoativa, ou se ele tiver qualquer sinal que sugira insuficiência adrenal. Seja porque ele tem história prévia de ter insuficiência adrenal, tem uma doença de Addison, ou porque esse paciente faz uso de esse paciente faz uso de alguma medicação que pode espoliar, né, ali o potássio, e você ficar na dúvida se tem associação ou não, ou hipoglicemia refratária, esse paciente com lesões purpúricas, qualquer uma dessas situações, a gente vai estar autorizado para fazer um bolo de hidrocortisona.
E no neonato, né, foi uma discussão, né, até quando a gente estava conversando com, Verônica chegou a dizer, mas ele piora do desconforto, é um choque, ele está com desconforto que não melhora. Os protocolos falam que, assim, quando a gente está com um choque no neonato, considere sempre o uso da prostaglandina. Por quê? Porque esses pacientes podem ter um choque tardio, né, que seria decorrente de um fechamento tardio de um canal, e necessitar da prostaglandina para tentar reabrir esse canal até ser feito o diagnóstico e saber qual é o problema que esse paciente tem. A gente não tem prostaglandina no Primavera, tá? Essa é uma recomendação. Então, se esse RN entra em choque, a gente começa com todo o tratamento usual, que é aquele pacotinho que diz respeito à utilização da volemia, diz respeito ao uso da droga vasoativa, e caso esse paciente tenha sinais de cianose, ou tenha um sopro, uma hepatomegalia, um diferencial de pressão entre membros superiores e inferiores, lembrar de colocar essa PA para poder identificar o uso da prostaglandina vai estar indicado. Aí já não é mais sugere, aí está indicado, tá? Lembrando que menores de 28 dias a gente vai transferir para a unidade neonatal de referência, tá? Então, esse daqui é o protocolo, né, do diagnóstico médico do choque, que a gente vai estabelecer as nossas metas, e aí a gente vai anotar o prazo, também está dentro do TASI, tá? E quando esse paciente fica resistente a fluidos, ou quando esse paciente chega na UTI e ainda se mantém em choque, aí está indicado o acesso central para esse paciente. Se esse paciente já recebeu 40 ml por quilo e está em uso de droga vasoativa, é prudente a intubação eletiva desse paciente para diminuir o consumo metabólico. Lembre-se que na infância, na infância e adolescência, o uso da musculatura, o esforço respiratório é responsável por um grande gasto metabólico e a gente tem que poupar para que esse paciente possa ter oxigenação nos órgãos-alvo e possa redistribuir isso daí. Então, considerar sim a intubação desse paciente, discutir junto com a equipe e com a fisioterapia, mas é uma intubação eletiva, né? Caso ele não tenha sinais de insuficiência respiratória. Realizar, se possível, um eco funcional para tentar ver a tolerância em relação a volume, mas lembrar que o vaso, eu só consigo saber, né, se ele está mais fechado, se ele está mais aberto, né, pela percepção da diferença aí da saturação venosa, associado também com a questão, quando a gente coloca uma PAI para esse paciente, né, a gente vai ver dessa diferença de pressão entre a sistólica e a diastólica, para a gente saber se ele está indo para uma divergente ou convergente. E aí a gente poder fazer um controle fino, se é um choque hipodinâmico, se ele está um choque hiperdinâmico, e a gente indicar uma droga em associação à anterior que ele estava vasoativa, que mais beneficia esse paciente, mas de uma forma mais fina, né, mais refinada. Então, a chegada ao UTI desse paciente, o acesso central vai estar indicado, avaliar a questão da intubação arterial, realizar um eco funcional nesse atendimento e, caso esse paciente mantenha sinais de choque, fazer a monitorização invasiva para esse paciente com a PVC e a introdução da PAI para esse paciente, ok? Caso, mesmo assim, potencializando as drogas, esse paciente não tenha melhora, a gente tem que investigar outras causas, que vão desde hipotiroidismo, né, hemorragia, presença de tecido necrótico, ou se esse paciente não foi controlado ainda o foco infeccioso, tá? Então, veja que o nosso protocolo ele se estende um pouquinho até chegar na UTI, para a gente dar um direcionamento nesses três. Então, qual é a nossa proposta de indicadores e metas, né? Que a gente vai avaliar. A gente quer que a nossa taxa de letalidade dos pacientes com choque pediátrico admitidos na emergência esteja mais baixa, né? Referente ao choque pediátrico, essa letalidade, a gente almeja que ela esteja abaixo ali, pelo menos de 7%, a gente colocou no protocolo de 10%, uma adesão ao protocolo de 90%, tá? E diminuir o tempo de permanência desses pacientes no hospital. Quer dizer, quanto mais efetiva eu sou no tratamento do meu choque, na minha sepse grave, mais eu consigo fazer com que esse paciente tenha uma recuperação rápida e, consequentemente, vá de alta, que é o que a gente quer, né? E eu não poderia deixar de falar de como prevenir a sepse dentro do hospital, né? Porque, às vezes, essa criança é interna e ela evolui com sepse no internamento, na UTI. Como que a gente faz para prevenir que isso aconteça, né?
Então, reforço a higiene das mãos, a questão dos adornos, né? Evitar utilizar, higienizar a mão, lavar. Eu sou contra esse negócio de ficar usando álcool, né? De preferência, a gente está lavando a mão, mas se a gente não tiver disponível, higienize com álcool, faça os 5 passos. Instalar e seguir as precauções recomendadas para cada paciente, para evitar a transmissão de doenças, né? Desinfetar ou limpar as superfícies contaminantes. Então, aí é fundamental a questão dos bundles, né? De catéter venoso central, da intubação orotraqueal, das sondas vesicais, né? E lembrar que os nossos profissionais precisam estar imunizados para a gente não estar levando doença, não só para casa, como para os nossos pacientes que se encontram, muitas vezes, imunologicamente comprometidos. Então, a gente sempre termina com essa frase aqui, né, do Sandra, que aquele que salvou uma vida, salvou o mundo inteiro. Quando a gente pensa no nosso filho, né? Para a gente, ele não é uma porcentagem de 0,3% ou 5%, ele é 100%, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. O protocolo eu já apresentei, mas ele ainda vai passar por validação do NEP e vai passar também por a avaliação da equipe da enfermagem no laboratório, para a gente poder colocar no sistema. Mas as avaliações já estão disponíveis no TASI, ok? Eu vou parar de compartilhar minha tela, que aí vocês podem tirar as dúvidas, né? Deixa eu aqui. Ah, gente, eu vou passar aqui a lista de presença, viu? Que eu esqueci de passar aqui a lista de presença. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou perguntar uma coisa. Deixa eu aproveitar logo, Tati. Boa noite para todo mundo. Primeiro, parabéns. Ficou excelente a apresentação. Ficou bem didática. Veja só, sobre o antibiótico na primeira hora. Quando nós temos 2 antibióticos, eu estou perguntando porque eu fiquei em dúvida ontem no que a gente definiu com o André. Tipo, Mero e Vanco. Como o Vanco é um antibiótico muito mais lento para se fazer, por causa daquela questão do racha e tudo mais, a gente vai definir como antibiótico na primeira hora apenas um dos 2 ou precisa que sejam os 2 iniciados na primeira hora? No caso da Merivanco, por exemplo, o ceftriaxonivanco, Ampigenta, ou aquele que pudesse ser feito mais rápido? Então, preferencialmente os 2. Mas o primeiro, né, naquela folhinha, naquele quadradinho que eu coloquei lá, ele tem o primeiro e o segundo, né? Então, o primeiro, ele precisa ser feito na primeira hora. Se for possível fazer o segundo, maravilha. Mas se não for possível, o primeiro, né? Que aí, por exemplo, ceftriaxona e oxa, cef, né? Meropenem-vanco, mero, né? Até porque a gente consegue fazer em flush mais rápido, né? A velocidade de infusão também. Isso. Então, sim, se fizer um na primeira hora tá maravilha, o segundo pode correr depois, mas tem que correr, não pode esquecer dele, não. Tá. Os exames antes ou depois do acesso para a fluidoterapia? A coleta. São 2 acessos distintos, né? Porque às vezes a gente quer aproveitar a tentativa do acesso venoso para colher exame, né? Só que isso às vezes compromete a viabilidade do acesso venoso. Então, o ideal é que sejam acessos separados, né? Que assim que você disparou o protocolo, que você faz o atendimento desse paciente, você pede a fluidoterapia, né? Porque vai preparar tudo, aí você já pede os exames laboratoriais desse paciente. Lembrando então, que no protocolo... O soro sempre primeiro e o exame depois. Sim, sim. Lembrar que o laboratório tem 30 minutos para poder colher e nos dar o resultado em até 1 hora. E uma das partes do protocolo é que o enfermeiro, que na hora que a gente dispara o protocolo, a gente precisa aprender a se comunicar com a nossa equipe. Então, chegar para o enfermeiro da assistencial e falar, olha, disparei o protocolo de choque, pedi os exames. Porque é ela que vai ligar no laboratório e o laboratório tem até 30 minutos para chegar. Por quê? Porque mesmo que você peça na aba exames de protocolo kit séptico, para eles não aparece uma sinalização. Então, entra como exame normal.
É uma falha da sinalização para eles. Então, a gente acordou com o laboratório que o médico tem que se comunicar com a sua equipe, né? Dizer o que está acontecendo, tudo, dizer que pediu os exames. A enfermeira vai ligar para o laboratório e vai dizer assim, olha, tem um kit sepsis solicitado. E ele tem que descer o quanto antes para coletar em até 30 minutos, tá? Para que o resultado fique pronto em até 1 hora. Você falou agora, disparei protocolo de choque. E a gente fala muito protocolo de sepsis. Eu estou perguntando isso porque é uma questão de nomenclatura que talvez seja importante para todo mundo, para a gente definir isso. Como é que a gente vai se comportar numa situação em que a gente identifica uma sepsis e a gente não identifica choque? Vai ser o mesmo protocolo, apenas com condutas diferentes? Ou não? A gente precisa sinalizar que é choque? Ou não estou sabendo nem, na verdade, nem elaborar a minha pergunta direito, mas é mais ou menos. Mas eu entendi, a cascata de ações vai ser a mesma, ou seja, basta eu disparar como protocolo de sepsis, a cascata vai ser a mesma? Boa pergunta. Essa é uma excelente pergunta, por sinal. Veja, o nosso protocolo é de sepse grave de choque séptico. Então, todas essas demandas que eu estou falando, elas são voltadas para sepse grave e choque séptico. Qual é a questão? Quando vocês fazem esse atendimento, vocês fecham critério para pensar em sepse grave. Por isso que vocês precisam colher os exames. Entendeu? Então, esse protocolo é de sepse grave e de choque séptico. Mas para eu chegar nessa conclusão, eu tenho que ter os exames. Então, por exemplo, aquele menino que você falou que você disparou o protocolo. O fundamento do disparo foi a primeira coisa que você disse. O menino estava muito sonolento. Ele tinha sinais de má perfusão, entendeu? Então, o que me preocupa da gente, às vezes, estar chamando de sepse grave e só de choque e tirar o nome sepse isoladamente, é porque a gente negligencia a questão da consciência. A consciência, gente, é um parâmetro muito bom para a gente ter uma percepção de má perfusão cerebral. Muito, muito bom. Então, assim, vocês já fazem isso. Vocês já fazem automaticamente. Então, os disparos que aconteceram nos pacientes, por exemplo, foram disparos corretos. Foram disparos corretos, mas eles foram pacientes que receberam todo o kit bonitinho, né, na primeira hora. E o paciente respondeu. E vocês viram, e eu mostrei lá, né, que assim, quando a gente começa com o tratamento correto na primeira hora, tem uma grande chance desse paciente resolver o choque na primeira hora, resolver a sepse grave ali, né? Eu fiz um antibiótico, ele não controlou, mas ele já está mais estável para a medicação fazer efeito e controlar. Então, excelente pergunta essa sua. Mas quando vocês tiverem a operação, é para sepse grave e para choque. Certo. Não esqueçam de preencher a lista de presença, não, viu? Depois vocês vão receber um Google Forms para poder responder as questões disso aqui que a gente discutiu e saber se os fluxos estão ok ou não, para ver se vocês compreenderam tudo. Mas não se preocupe não, que embaixo tem a resposta, tá? Tem a pergunta, na hora que você clica aparece a resposta. É no intuito de aprendizado mesmo, tá? Para que todo mundo conheça os fluxos que são importantes. A gente tem 2 tipos de fluxos no hospital, né? Aqueles que matam muito, que é obrigatório que a gente saiba, e aqueles que acontecem com muita prevalência, né? Então, esses 2 vocês têm que ter conhecimento, aí eu vou mandar para que a equipe possa praticar um pouquinho. Tem muita gente nova também, né? Tati, durante o momento em que a equipe de enfermagem estiver tentando o acesso venoso periférico, já seria prudente a gente solicitar que alguém já vá pegando o kit de intraóssea, porque ele nunca está perto da gente, na verdade, né? Ele fica, eu acho que na farmácia. No caso, quando a gente dispara, por que eu estou dizendo isso? Porque eu não lembro da gente ter falado, a gente não verbalizou sobre isso em relação ao kit de intraóssea, sobre essa criança que eu peguei anteontem, aliás, ontem. Se nesse caso, por exemplo, dessa criança, eu tivesse solicitado, já era para esse kit de intraóssea estar junto da gente, para a gente não ter uma perda de tempo na hora que disser assim, terceiro acesso, eu não consegui, vamos fazer, para a gente já estar com tudo preparado.
Já não seria adequado fazer essa solicitação quando disparasse o protocolo? Sim, pode sim fazer. Teoricamente, era para essa intraossa estar super rápido de acesso, né? Ela está na farmácia da emergência, tá? A gente fez Miriam já organizou isso daí em relação ao pessoal da farmácia, porque como a gente usa super pouco, né? Eles até esquecem onde que tá, mas está na farmácia da emergência, tá lá embaixo. Então, quando chegou um paciente, você pode pedir, não quer dizer que você vai usar, mas você vai pedir e aí Isso, deixa lá quietinho. Lembre-se que só isso. abre a agulha se for para usar, né? Não, é Mas sim, exatamente isso. É só para ele ficar perto, para na hora que a gente precisar, boca de forno já, entendeu? Já tá lá junto. é sim, correto. Pode pedir. Lembrando que nós temos agulhas, nós temos intraóssea, nós temos a pistola, EIO, e é para usar, viu, gente? É para usar. Quando a gente está falando de situação crítica, não é para a gente perder tempo, né? Só Renato, todo mundo entendeu tudo, não tem dúvida de nada. Agora, vocês estão conseguindo abrir a... Falando em farmácia, deixa eu ver aqui. Falando em farmácia, existe uma grande demora. Às vezes chegamos uma espera de 15 minutos. Marilza, serve para todo mundo, viu? Situação de choque séptico é para abrir carrinho. Situação crítica é para abrir carrinho. Chegou lá na farmácia, fala, é prioridade, o paciente está grave, me dá a intraóssea, por favor, a pistola de intraóssea. Lembre-se que tem que abrir o carrinho, porque a maioria dos dispositivos estarão lá. Foi até uma das coisas que a gente pensou em deixar a intraóssea dentro do carrinho de emergência, mas como ele também é disponibilizado para outros setores, a gente deixou lá na farmácia, né, por ser mais fácil deles pegarem. Mas tem que chegar e sinalizar, porque eu acho que é a única coisa que a gente deve pegar na farmácia. Todo o resto a gente precisa ter no carrinho de parada, né? O antibiótico também, né? Isso daí já está organizado. Quando a gente dispara o protocolo, a farmácia também não pode estar tendo esse retardo, não. Se isso está acontecendo, é não conformidade. Vocês estão conseguindo agora abrir a lista de presença? Eu ainda não estou conseguindo. Assinei, Agora foi? já. Então, ó, gente, esse protocolo, ele já está no sistema, já é para a gente estar usando e a gente vai começar agora a analisar. Mas ele vai estar disponível na Web Documents até a semana que vem, até o final da semana que vem, tá? Certo. Tati, uma outra dúvida. O nosso limite são 40 ml por quilo de expansão, né? Para começar a droga vasoativa. Ah, certo. Para Mas, começar. Aí vamos supor que entendi. você Se a queira gente fazer precisar fazer uma 60. terceira expansão, mas já seria com droga vasativa. Isso mesmo. Entendi. Isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Porque, por exemplo, pode ser que o paciente, depois de 60 ml por quilo, ele já vai estar super congesto. Então, se você não tiver colocado a droga vasoativa, você vai causar mais malefício Mais do que malefício do que benefício. benefício. E não quer dizer que mais para frente, esse paciente, por exemplo, não precise mudar o tipo de expansor que ele vai utilizar, né? E aí, por exemplo, na UTI, eles vão decidir a respeito disso. Porque quando a gente fala desses cristalóides, a gente tem que lembrar de duas coisas que eles podem fazer, né? O soro fisiológico, ele tem muito cloro, ele pode dar uma acidose hiperclorêmica, e o lactato, ele tem o lactato também. Então, quando a gente começa a fazer muita expansão com ele, né, a gente começa a aumentar algumas complicações. Daí porque a gente começa a ter uma cautela maior e um controle fino é indicado, e aí entra essa questão da monitorização invasiva para saber quanto que esse paciente realmente precisa, né? Alguém fez aqui pergunta. Deixa eu ver. Alguém está levantando a mão? Não. Não. Conseguiram abrir agora? Vivi, eu não estou conseguindo abrir.
Eu tentei, mas eu não estou conseguindo abrir. Gente, vocês estão tentando pelo WhatsApp ou aqui pelo Teams? Porque eu fiz pelo WhatsApp. Deixa eu tentar copiar. Foi esse aqui que você fez, esse último? Eu vou tentar copiar e colocar no Zap aqui. Deixa eu ver se eu consigo. E aí eu coloco aqui para todo mundo. Eu vejo amanhã e mando. Pronto. Vivi está dizendo que manda amanhã, porque essa lista de presença não está funcionando. Tá funcionando não. Ó, o Marcelo disse que conseguiu assinar. Eu vou deixar aberta a aula, porque aí vocês podem entrar pelo celular, qualquer coisa, e tentam ver se vocês conseguem responder, tá certo? Gente, obrigada pela participação, é uma aula bem extensa, muito obrigada mesmo. E vamos trabalhar que a AXA vai ser 19 e 20 de dezembro. 19 e 20 eu vou pegar as pessoas que estão no PS, na enfermaria e na UTI, a gente vai fazer uma sabatina, agora na primeira semana de dezembro, que tem que estar todo mundo alinhado com os fluxos corretos, né? E eu vou mandar os Google Forms para que vocês possam ficar bem ligados nos fluxos nos fluxos do hospital, tanto assistenciais quanto alguns administrativos, tá? Atestado só de óbito, viu? Hã? Atestado só de óbito, viu? Não, vai dar tudo certo, pode ter certeza, vai dar tudo certo. Eu não vou estar aqui, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tem que dar certo. Tá, joia. Gente, ó, obrigada e boa noite, viu? Aqui Vivi tá dizendo que tá garantido com essa equipe, com fé em Deus, com fé em Deus. Tem que Última passar, pergunta, né? a Claro. saideira. Procalcitonina do choque séptico precisa estar atrelada à COVID? Nesse caso, não, né? Então, hoje foi a primeira pergunta que Ricardo me mandou. Ricardo falou assim, e essa procalcitonina? Eu falei, olha, choque séptico, ele é um quadro de gravidade. Então, quando a gente dispara, a gente pode atrelar, não como diagnóstico, mas a justificativa que a gente vai dar, porque sempre no exame ele pede a justificativa. Para a procalcitonina, você precisa de uma justificativa separada, né? Então, qual é a justificativa que a gente vai dizer? Para que a gente possa diminuir o tempo de internamento conforme queda da procalcitonina, que é um dos critérios para a gente diminuir a duração do antibiótico, né? Uhum. Então, por isso que ela é importante. E aí, qualquer gestor que lê, em vez de deixar o paciente internado, ele está indo para casa, é ótimo para ele, né? Então, foi isso que eu disse para ele. Ah, beleza. Tá bom, então. A gente tem que compartilhar sempre conhecimento. Conhecimento é para a gente estar aprendendo e estar reciclando aqui, acrescentando todo momento. Gente, eu agradeço a presença de vocês, viu? Agradeço a todas as pessoas que participaram do protocolo. Eu sei o quanto é cansativo. Eu estou algumas noites sem dormir por causa desse protocolo, mas muito obrigada mesmo, viu? Eu vou estar fechando aqui minha câmera e meu microfone para poder preencher a lista de presença, tá? Uma boa noite para vocês, mas eu vou deixar ainda aberto para vocês terem acesso à lista de presença.